Então, para todos e para todas, vamos começar. Boa tarde, Início. Boa tarde, Rafaela. Oi, Letícia. Boa tarde, oi, Tânia. Tudo bem? Então, vamos começar nossa aula da semana. Eu deixei 2 vídeos para vocês. Eu fiz bem. A base, vou falar um pouquinho, depois a gente abre para vocês perguntarem. A base dos vídeos foi desse livro, né? O livrinho que eu falei para vocês, dessa editora com arte, que é o mesmo da mesma editora da semana passada. Esse livro é bem legal, a proposta, como eu falei, vocês puderam perceber, né? Que eles têm uma linguagem simples e, ao mesmo tempo, são escritos por grandes nomes, assim, especialistas da área, né? Como é o caso da professora Miriam de Andrade Oliveira, ela é professora da FRJ. Ela é formada em História pela FMG, se eu não me engano. Ela é um dos grandes nomes, assim, da história da arte, já é uma senhora, né? Mas é uma das grandes sumidades, assim, de Barroco e Rococó, né? Foi também professora e orientadora, assim, de muita gente, bastante historiadores conhecidos, né? E eu usei também, vocês não leram, esse livro dela, do Aleijadinho. É um livro que ela escreveu, acho que na década de 80, bem conhecido, né? Tinha saído de edição, voltou. É bem legal. Ela vai trabalhar com ele, né? Um pouco da história do Aleijadinho, mas principalmente com as obras dele, né? É bem legal como ela faz, assim, e vai escrever sobre isso de uma maneira bem diferente do que a gente encontra um pouco esse tom jornalístico e muito biográfico, né, dele. E é muito em cima de, ou assim, vendo ele como um gênio, assim, uma coisa um pouco, ou ter essa percepção, né, um pouco assim da vida dele, e que é muito pautado em. Difícil, né? A gente não tem tanta documentação assim, né? Então, é um pouco complicado. Um dos primeiros textos de história da arte foi escrito sobre Aleijadinho, né? No Brasil, ainda no século XIX. 40 anos após a morte dele, se escreve uma história da vida dele, enfim. Se tem alguns dados, mas é muita romance, assim, romancerizado. Esse texto dela é bem legal, esse livro. É mais antiguinho do que esse. Aí eu usei ele um pouco para falar não só dele, mas de algumas obras e algumas, né, algumas igrejas, barroco e rococó. A questão é bem legal, eu tentei fazer o vídeo um pouco, pautar um pouco nessas questões, de que, grosso modo, a gente tem muito, né, se usa muito no Brasil, como é que chama? Barroco nacional, né? Um jargão, assim. Isso é barroco nacional, o barroco mineiro, né? O barroco mineiro vem daí. Enquanto muitas das igrejas que a gente conhece de Minas, que são afamadas, as de Sabará, enfim, elas não são igrejas barrocas, essencialmente. Elas são do rococó, né? E aí a professora Miriam explica muito bem por que isso. Porque a gente vai ter, na historiografia da arte mesmo, a definição teórica do que é um barroco, né? E o que é um rococó, é muito tardia, do século XX. Então, a gente demora a ter uma assimilação disso, né? Então, muitos historiadores da arte ainda compreendem o rococó como se fosse um período diferente do barroco. Desculpa, a parte final do barroco, né? A gente tem muito isso no maneirismo também, né? Mas o maneirismo, que não... o próprio termo, né? O rococó, ele é mais... difere mais do barroco, digamos assim, do que esse maneirismo se diferenciaria do Renascimento, porque tem o Renascimento, né, até o século XV, ali, XVI, e depois a gente vai ter o movimento seguinte do Renascimento, é o maneirismo, né, onde muitas pessoas colocam esse maneirismo como um período ali posterior, também, final desse Renascimento. O movimento seguida, né, digamos assim, a linha lá da história da arte que a gente fala que não vai fazer, mas para tentar explicar. Depois do maneirismo, a gente vai ter o barroco, né, que é século XVII, e aí depois do barroco, o movimento, digamos assim, sequente, né, se fosse em seguida, né, as coisas acontecem assim, mas enfim, seria o rococó, né. Qual que é a principal questão do rococó e do barroco, que é legal pincelar, assim, que o barroco, principalmente tal qual foi aplicado no Brasil, mas de forma geral o barroco, ele vai ter uma veia muito religiosa, né? Ele vai estar muito relacionado à Contra-Reforma, né? A gente vai ter a Reforma Protestante na Europa e toda a questão do iconoclasmo,
como eles vão ser contra a imagem, as igrejas vão contra as imagens, ou contra essa opulência, essa riqueza da igreja. Como o movimento barroco, ele vai ser um movimento que vai barrar, né, essa reforma, a contra-reforma. E o que eles vão fazer? Em vez de eles baixarem um pouco faixa, digamos assim, diminuir o uso de imagem, ou materiais caros, né, como o bronze, as folhas de ouro, eles vão justamente usar mais imagens. A gente vai ter uma ampliação do círculo de, por exemplo, número de santos em igreja, né, imagens de anjos, enfim, é geral, mas até o barroco, em história geral, assim, da arte, a gente vai ter mais Cristo e Maria, né, e Maria não é tanto assim, a partir do barroco a gente começa a ter uma profusão de imagens muito maior. E além da profusão, a gente tem duas questões. Uma é essa dramaticidade, assim, né, as imagens dramáticas, parecem teatro, aquela coisa barroca, né, dramática da imagem, assim, o claro escuro, né, como a questão de materiais. A gente começa a ver, né, que existem a utilização de materiais muito mais caros, né, o mármore, o bronze, e a gente tem uma coisa que eu mais gosto no barroco, que se chama o belo composto, né, a Miriam escreve sobre arte total, ela usa outra terminologia, que é obra de arte total, né, mas que seria o belo composto lá, que a gente usa para o barroco, que é justamente pensar nessas igrejas, ou em uma obra de arte, que é composta de uma escultura, com a pintura do teto, junto com a janela, como isso tudo é pensado junto. E a gente vai ter a percepção disso no Brasil, né? Esse aparato colonizador, ele vai produzir, né, muita obra de arte, digamos assim, e a produção nesse período colonial, antes do século XIX muda bastante, a gente vai ter, deixa eu apagar aqui, a gente vai ter a percepção maciça de profusão de imagens e de fabricação de imagens por uma igreja, né? Por uma igreja católica que busca catequizar, né? Tem um intuito de poder, isso, um intuito colonizador, como se coloniza a partir disso, de opulência, e o barroco vai ser esse movimento. Em capitais do Nordeste, hoje capitais, enfim, em capitanias, por exemplo, Salvador, a gente vai ter mesmo o exemplo de algumas igrejas maneiristas, tá? Mas elas são em menor grau, não é tão visível em tantas questões. Mesmo o barroco, como vocês viram, a gente, né, vai ter, por exemplo, a talha, que vai se perder muito a talha barroca. Mas a gente vai ter esse maneirismo. Mas, se não, esse barroco, né, pós-maneirismo, esse barroco, ele vai se alargar. E vão ter características, né, que é a grande questão desse barroco no Brasil, e depois o rococó, vai ser essa opulência, né? Ambos são da opulência, o rococó menos, né? Uma das principais diferenças, assim, visíveis, né, de ambos, eu vou mostrar aqui a igreja de São Francisco de Assis, a igreja do convento de São Francisco de Assis, de Salvador. Acho que a imagem primeira que sempre me vem quando eu falo barroco, eu baixo a cabeça e lembro disso, né, barroco no Brasil, né, que é a talha em madeira. Essas igrejas, como eu botei lá vários slides, são lindas, elas não são todas feitas em ouro, né? Como a gente vai ter, no caso do Peru, muito essa talha em prata. A talha aqui não é ouro, ou não é prata. Eu tenho uma talha em madeira, né? Isso é feito em madeira, esculpido em madeira, e depois eu coloco uma folha de ouro mesmo, né? Tem vários videozinhos na internet, eu ia até botar, não coloquei, mas que mostram mesmo processo de restauro, né? Como é uma folha de ouro, né? E isso é colocado sobre a talha, né? Isso aqui que a gente chama, quando a gente fala talha barroca, é justamente essas esculturas que são feitas, dá a impressão de ser uma parede, né, de ouro, que é uma superfície de madeira esculpida, e depois a gente coloca essa folha de ouro, né? Aqui a gente tem a igreja do convento de São Francisco de Assis, que se preservou, né? E qual é a questão aí? A professora falou que não era barroco nacional e tá falando de barroco. Mas a gente vai ter muito rococó também, né, no Brasil. E qual é a questão mais diferente, assim, do rococó? Como a professora Miriam coloca, ela é bem didática no livro dela. Que o rococó, ele não vai ter a origem tão religiosa, né, a gente está trabalhando ambos com obras, imagens de arte religiosa aqui no Brasil, mas se a gente for pensar a origem do movimento artístico do rococó, ela é civil, né, e ela não vem da igreja.
ela vem de uma burguesia, de uma nobreza francesa, né? Eu tô lá no Luís XV, aonde se quer, né, efetivamente Luís XV, porque na França o estilo rococó se chama Luís XV, né? Se quer, como é que eu vou falar? Uma questão de conforto, é uma arquitetura, uma decoração, principalmente, que ela não é tão atrelada a essa igreja, né? Ela é mais leve, mais calma, não vai ter uma ideologia, como tem a ideologia do barroco contra a reforma, né? É um tipo de decoração, sobretudo, e arquitetura, mais pintura depois, mas mais suave. E na França, a igreja católica, ela não aceita bem o rococó. A gente não tem exemplos de igreja católica, arquitetonicamente, feitas do período rococó puro, né? A gente vai ter essa assimilação desse rococó, que é um estilo artístico civil, mas na Europa Central, né? E depois nos países ibéricos. E é justamente para o Brasil, a gente pode perceber, né? Como o estilo rococó é muito utilizado. E aí, qual é a principal diferença, assim? Falando de uma linguagem mais clara, deixa eu mostrar aqui. É que essa talha, que era toda dourada, a gente vai ter o fundo branco aqui, ó. A igreja de São Francisco de Mariana. Coitado de São Francisco, né? O santo que pregava a pobreza. São as igrejas no Brasil que são mais ricas. Aqui, a gente tem um caso de Mariana, que é a igreja de São Francisco também. E aí vocês veem aqui, né? A gente vai ter a talha de madeira, essa madeira esculpida, aqui, altar, nas capelas, e eu tenho o branco com esse douramento, né? Eu vou ter a talha de madeira, então, com essas folhas douradas, mas eu vou ter o fundo, né, branco, às vezes é bege ou azulzinho, são cores, assim, tonalidades bem clarinhas. E outra diferença bem marcante são as janelas, né? A gente vai ter uma claridade homogênea, assim. A Miriam fala uma coisa, aquelas historiadoras mais velhas podem falar coisas que eu não posso ainda. Que ela fala que o rococó religioso dá a impressão que a gente entra no salão de festas. É mais ou menos isso. É mais ou menos no salão de... A impressão, né? Porque o barroco, ele é muito cheio de claro-escuro. A arquitetura é toda... A gente vai ter esse claro-escuro na arquitetura também. Tem aqui a igreja. Vou dar o exemplo aqui de... A igreja do Pilar, de Minas. Deixa eu procurar. Que ela é uma das mais dramáticas. Eu não tô achando. E aí a gente vai ter bem esse vermelho do barroco, esses douramentos aqui, de ouro preto. Ó, as duas de Minas, que a gente tem o mesmo lugar geográfico, para vocês verem a diferença, né? Essa superfície bem dourada, as cores, né? Esse vermelho sendo bastante usado, né? Se usa bastante no barroco. E essa iluminação, como ela está cheia de claro e escuro, ela não tem uma claridade homogênea na peça, como é no rococó, né? Então, é meio que ela exemplifica, professora Miriam, como colocar tudo no mesmo barroco nacional é um pouco complicado, né? Já que a gente vai ter essa diferenciação. E eu coloquei para vocês, eu dei o exemplo, a gente falei bastante de Itália, tem toda a questão de pintura, né? Em Salvador, eu tinha um aluno na UFBA, super interessante o trabalho dele. Ele trabalhava justamente com o pintor que eu coloquei, né? Que é o José Joaquim da Rocha, né? Que vai pintar. Aqui acho que é Rosário dos Pretos. Não, da Conceição da Praia. Mas ele pinta o teto também da igreja que é Rosário, Nossa Senhora da Conceição de Rosário dos Pretos. A Rosário dos Pretos, que é no Pelourinho. Ele também vai pintar o teto. Isso aqui é da Conceição da Praia, em Salvador, que é na frente do Mercado Modelo. E ele vai desenvolver a escola baiana, né? A partir dele, vão vir vários pintores, né? Que vão trabalhar com essas obras de arte, com essas pinturas em teto, também fazem cavalete, tá? Mas é mais em teto. Com essa perspectiva, chama perspectiva ilusionista, porque não é perspectiva matemática. Não é aquela perspectiva tão calculada lá do Brunelleschi, do Masaccio, né? É algo... Tem muito essa perspectiva ilusionista, que é bem usado no começo da perspectiva, no Renascimento, que esses elementos arquitetônicos que vão dar a impressão, né, do que está na frente, o que não está, mas isso já é desenvolvido com um apreço bem considerável, né. É bem interessante já se a gente for pensar da arte, né, das imagens de arte que vão vir, né,
com academia de arte, né, que difere bastante. Eu coloquei também de Salvador um vídeo bem legal da TV UFBA, bem pequenininho, sobre os azulejos, né? E é muito legal como os azulejos, eu estava lendo ontem a pesquisa do Adriel, sobre a Adriana Varejão, e os azulejos e o barroco, né? E os azulejos a gente vê muito no Nordeste, e não em Minas, né? E a gente tem o barroco mineiro, barroco, né, em Minas, bem acentuado também, só que eu não tenho esses azulejos. E por um motivo muito simples, porque os azulejos, eles vêm todos de Portugal. É proibido fabricar azulejo no Brasil pelo decreto colonial. Então, os azulejos chegam aonde? Onde tem porto, né? Pra gente é tudo longe igual, né? Se a gente for pensar, Salvador ou Ouro Preto, tanto faz, tipo, ele tá em outro continente de Portugal, mas eu consigo colocar uma carga de azulejo muito mais fácil em Salvador, né? E é proibido produzir esse azulejo. Então, isso dá duas caras, né? Tanto de barroco, rococó, como essas imagens. Não vou falar neoclássico, mas já vou entrar no neoclássico rapidinho para a gente entender algumas coisas, em Salvador, principalmente. Mas esses azulejos, eles vêm direto. Então, eles são muito visíveis em Recife, né? No Rio, a gente vê um pouco. Em Salvador, é onde a gente tem um número mais significativo, ou um conjunto mais completo desses azulejos, né? Os dois mais conhecidos, bem, a UFBA tem um, na reitoria da UFBA, né, no salão da reitoria, mostra ali no videozinho que eu coloquei. Eles têm um conjunto bem legal de azulejos, em várias igrejas tem. Os dois conjuntos mais conhecidos, assim, são das igrejas de São Francisco, né? Tem uma do lado da outra. Eu botei no slide, eu coloquei uma foto que dá, acho que aqui ela não colocou, que dá bem para perceber as duas igrejas de São Francisco e de Salvador. Elas são bem diferentes, da mesma época. E uma é ao lado da outra. E as duas têm, cada qual tem um conjunto interessante de azulejo. A primeira, que é a São Francisco, que não é a do que tem um convento, a São Francisco da Ordem Terceira, ela tem uma das únicas imagens que se tem de Lisboa antes do terremoto, né? Porque todos os azulejos foram trazidos e colocados ali, se conservou. E a do convento, que são os mais conhecidos, que são da Igreja Conventual de São Francisco de Assis, que tem, acho que é um dos conjuntos, sei lá, se eu tivesse que escolher o mais incrível que eu já vi, foi o de lá. E é muito legal. E era uma coisa que todos os azulejos, eles vão contar a história da antiguidade, né? Não são imagens bíblicas os azulejos. A gente tem imagens da antiguidade e questões de morte da antiguidade, é super interessante, né? E vai estar lá dentro de um convento, porque é legal também pensar nisso, porque aqueles azulejos não estão ali para catequizar, porque não lembra muito a aula de medieval, aonde eu penso em obra de arte para iniciados e para iniciantes. Se fosse numa igreja que não fosse um convento, muito dificilmente eles colocariam preceitos da antiguidade. Eles iam se preocupar em colocar vidas de santos, enfim, né? Mas ali é outra questão, né? São imagens para o claustro. E, né, do convento, pessoas, né, são já pessoas da igreja iniciadas, digamos assim. A questão não é a catequização em si. E os azulejos são conhecidos por ter, né, aqui não é o caso, aqui é uma igreja de Olinda, tá? Mas é assim, ó, essas bordas, né? Ela não é reta, ela é toda bordada. Aqui eu tenho em Olinda, tem várias igrejas de Salvador também que tem, a Nossa Senhora do Rosário dos Pretos tem também os azulejos, e é bem interessante como eu vou ter. Se a gente esteve na Itália, eu falei lá o belo composto, de pensar a escultura, o mármore, a janela, no Brasil a gente tem, mas a gente vai ter com azulejo. E eu acho muito legal, porque o azulejo é frio, porque é frio, né? Se a gente toca o azulejo, a sensação de frieza, e as cores, que eles são branco e azul, cores frias. E o barroco trabalha com vermelho, com douraduras, né? São cores quentes que aludem. Então, o barroco, ele é cheio desses contrapontos, assim. E no Brasil tem algo também muito específico, porque o exterior das igrejas, com algumas exceções, eles são muito simples. Aqui eu adoro esse exemplo dessa igreja. Eu não conheço essa igreja, que é em Sabará, em Minas. Olha só a igreja por fora. Igrejinha, minúscula, pequenininha, né? E olha por dentro, né?
gente vai ter esse contraponto entre essas fachadas muito simples e esses interiores, né, completamente rebuscados. A gente, óbvio, que vai ter exteriores de igreja, né, que vão ser arredondados, tal qual na Itália, mas, via de regra, eles são bem, as igrejas barroco e rococó são simples por fora, né, principalmente barroco, e por dentro elas são aquela opulência, né. A gente tem algumas exceções, mas é o exemplo. Eu falei da igrejinha da São Francisco, a conventual de Salvador, e ela é uma exceção. Por quê? Olha a fachada dela. Aqui do lado dela é a igreja que tem um convento, tá? Essa daqui é da ordem terceira. A fachada dela é completamente esculpida. Totalmente esculpida. E o que difere muito? Se a gente for pensar com Minas, que Minas eu não tenho esse tipo de pedra calcária, em Minas tem uso de pedra sabão, por quê? Que nem o azulejo. Como é que eu vou levar toda a pedra de Portugal para Minas Gerais, para Ouro Preto? E aí você vira, né? A gente tem que se virar com o que tem lá. Então, a gente já vou falar um pouco sobre isso. A gente vai ter muito uso da pedra sabão em Minas Gerais. Então, grande invenção, uma inovação desse barroco, né? No Brasil. E do rococó também. Em Salvador, a gente vai ter muito, em Salvador, no Recife, no Rio, essa pedra que vem diretamente, uma pedra calcária que vem de Portugal, tá? E aqui vai ter esse exterior totalmente esculpido em pedra. E algo que não se via, tá? Muito no barroco, nem no Brasil, nem em Portugal. Isso se vê bastante no barroco ibérico, né? Na Espanha. E a questão de modismo, digamos assim, essa igreja é um ótimo exemplo, tá? Essa fachada, como tá assim, ela é muito conhecida, ela foi descoberta depois. Por quê? Porque no século XIX, a igreja passou por uma remodelação. Em Salvador é muito visível isso. Essa igreja, por exemplo, perdeu a talha. Já vou falar disso. E aí coloca uma espécie de reboco na frente dessa igreja, né? Ela tem a fachada simples. É normal, né? Lisa, como todas as outras igrejas, como era de costume, de hábito, no século XIX. E aí, lá no século XX, não sei se é a primeira ou a segunda década, quando Ivan vai fazer alguma melhoria na igreja, pintura, questões assim, um arquiteto, um restaurador, na verdade, descobre que tem, não se sabia que tinha assim, não se tem foto na época, né? Descobre que existe todo esse relevo. E aí se tira, né, toda a argamassa e se descobre que a igreja é assim. Muito legal, né? E dentro dela, ela é um ótimo exemplo. Em Salvador é bem visível, tá? Eu não tenho muita talha barroca em Salvador. Eu tenho a igreja de Santo Antônio lá, São Francisco, do lado dela, conventual, é original, aquela que eu mostrei toda em dourado. Mas eu não tenho muito. Por quê? Porque a gente tem muito visível a talha neoclássica. Quem escreve muito sobre isso, escreveu uma tese de doutorado, é o professor Luiz Freire, da UFBA, e ele escreve sobre a talha neoclássica em Salvador, tá? Se tem toda uma questão de talha, né? Toda um saber fazer, especialistas em talhas neoclássicas em Salvador, no século XIX. E se retira a talha barroca e se moderniza a igreja e se coloca a talha neoclássica. E nisso a gente perde, a gente não tem a menor noção de como eram a talha de boa parte das igrejas, tá? E foram muitas, muitas, muitas igrejas que passaram por isso, tá? Um pedaço da catedral, enfim, são inúmeras. Então é muito visível. E os azulejos não. Por quê? Porque os azulejos, ninguém fazia azulejo no Brasil. Isso foi trazido de Portugal e cá não foi feito, né? Então, os azulejos se conservaram aqui, nessa igreja, por exemplo. A gente vai ter todos os azulejos originais do barroco lusitano e eu vou ter a talha do século XIX que renova a igreja, né? Então, tem muito essa diferença, assim. É bem interessante como essas igrejas, elas também atravessam o tempo, né? Deixa eu pensar o que eu não falei. Ah, tá. Aí que eu falei do azulejo, que a gente vê muito no Nordeste e não vê, né? Ou no Rio, e não vê em Ouro Preto, por exemplo, ou nas cidades mineiras como um todo, né? Pela questão do translado, né? Desses materiais. E aí, tal qual a pedra. A gente vai ter um número massivo de esculturas em pedra calcária, proveniente de Lisboa, né? Lisboa, de Portugal, da época. E em Minas Gerais é muito mais difícil, né, levar esses materiais. Então, se faz, né, com o que se tem, que é a pedra sabão,
né? E a gente vai ter inovações incríveis, né? Toda a questão de irmandade, como eles vão fazer esculturas na própria... Deixa eu mostrar, eu coloquei no vídeo. No próprio frontão da igreja, com essa aqui, ó, na igreja de Ouro Preto, São Francisco. Ó, aqui eu tenho a imagem de São Francisco esculpida em pedra-sabão. Eu tenho muito esses frontões da igreja assim, tá vendo? Esses ornamentados em pedra-sabão. Isso a gente não vê em outros locais, né? E é uma inovação justamente de não ter a matéria-prima para fazer a escultura, né? É bem legal. Tá, acho que vou deixar vocês perguntarem, depois eu falo um pouco mais. Me contem, o que vocês ficaram com dúvidas, o que gostaram do texto? Aí eu vou falando. Eu fui ver aqui agora. Opa, foi um sol. O Cristo Redentor é de pedra-sabão, né? Eu fui ver agora. É que eu queria saber o que era essa pedra, se eu já tinha visto ela ou não. E aí eu coloquei aqui e apareceu o Cristo Redentor, mas eu não sei se é mesmo. Eu não tô te escutando, Dani. Tá mutado. Eu também não sei se o Cristo Redentor é, deixa eu olhar, deixa eu procurar. Mas é uma pedra que ela é mais molinha. Nunca fui para Ouro Preto, né, Letícia? Porque em Ouro Preto tem uma feira enorme de pedra-sabão. Eles fazem de um tudo com a pedra-sabão. Ela é uma pedra que ela é mais mole, né? Ela não é muito dura. Ela é mais malhável, ela é mais fácil de esculpir, mas ela quebra, né? É uma pedra mais quebradiça. Vamos ver se o Cristo Redentor é. Será que é? Bem, depois eu vejo. Mas deve ser. Não acho impossível ser. Eu nunca parei para pensar do que é feito a estátua. É pedra-sabão. E tem toda a questão que ela vem, tem muita questão de... Acho que a feirinha é São Tomé das Letras, pedra-sabão, né? Ouro Preto, naquela região, né? E é algo bastante típico da região, óbvio, porque tem e se desenvolve todas essas esculturas em pedra-sabão. Por exemplo, o Aleijadinho vai esculpir em pedra-sabão, né? A gente vai ter lá os profetas lindos, na frente lá, Congonhas da igreja, e eles são em pedra-sabão. Eu falei que é mais fácil esculpir, eu não sei, eu nunca tentei esculpir pedra-sabão, mas ela é mais mole, a pessoa esculpe todo dia, mas ela é mais mole, né? Ela é mais mole. E ela quebra com bastante facilidade, assim. Eu tenho várias coisas que a gente compra, sei lá, joguinho de xadrez, ela é muito mais do que mole do que mármore, digamos assim. Mas tem muito essa questão, acho bem legal, de uma inovação justamente por não ter o produto, né? E aí a questão do Aleijadinho, né, que eu comecei a colocar, a gente vai ter essa percepção do trabalho dele, tanto, né, nessa pedra-sabão, né, a gente vai ter frontões de igreja, a gente vai ter os profetas, mas a gente vai ter, né, por exemplo, em Congonhas também, né, em Matozinho, lá no santuário, a gente vai ter escultura em madeira, né, dele. E a gente também vai ter, por exemplo, igrejas, né, como ele vai ser um artista, e já para ligar com a aula da Aline da semana que vem, né, um artista negro, um filho de uma escrava, né, que vai se tornar o grande, assim, um dos grandes nomes, o maior nome da arte colonial produzida, né, desse período do século XVII, XVIII, produzida no Brasil, vai ser desse homem, né? Ele nunca foi escravizado, ele foi filho do pai dele, Manuel, uma espécie, um artista também, ele é responsável por construção de igrejas e desenho de traços de igreja, ele é português, isso a gente vê muito no Brasil, muitos portugueses vêm para trabalhar com talha, com pintura, com escultura, né, na feitura mesmo dessas igrejas, e aqui eles ensinam, né, no caso do meu pai do Aleijadinho, vai ensinar o filho, mas vai ensinar tantos outros, né, aprendizes, e aí que a gente vai ter, né, esses artistas, digamos assim, que aqui nasceram, que nascem no Brasil, que não vão passar, por exemplo, para o ensino formal de artes, né? A boa parte deles não passa. Eles vão
aprender, né? Vai ser um método anterior às academias de arte lá, que são fundadas na Europa no Renascimento, e que, né, sintetizam esse ensino artístico a partir do Renascimento, mas boa parte dos grandes renascentistas não frequentaram a academia ainda, né? Era esse método do mestre mesmo. E aí eles vão aprendendo a fazer essas imagens de arte, como isso, de certa maneira, eu não vou falar que é mais igualitário, mas a academia de arte era mais elitista, digamos assim. Porque, né, a gente tem um ótimo exemplo com o nosso grande artista do período, o Aleijadinho, que ele é um homem negro. E depois, a Academia de Belas Artes do século XIX, ela não vai proibir o ingresso de negros, mas é muito pouco visível, né? E vai ter muita resistência. E a gente não percebe isso no período anterior. Tem um artista que eu já pensei em pesquisar, mas nunca entrei, que é o Francisco das Chagas, que é baiano, e ele era escravo, né? Era escravizado. Ele faz, eu sou completamente apaixonada, ele tem um Cristo morto lindo na igreja do Nosso Senhor do Carmo. E é um Cristo todo rasgado, assim. E eu penso justamente de um homem que ele é escravo da Irmandade para a qual ele faz as obras. Então é meio assim absurdo, e são imagens muito violentas, é uma questão de imagens, é o olho de cada um, né? Para mim, o que chama muito a atenção das imagens desse período são como, principalmente, não que em Ouro Preto não tenha, Mariana, Congonhas, tem bastante também, mas no Nordeste a gente vê imagens muito rasgadas, muito cheias de sangue, muito sofridas corporalmente. E eu penso, não tem como não pensar esse século XVII, né? Cheio de as cidades cheias de pelourinho, pessoas sempre apanhando, tendo a pele aberta, né? A perna também. Enfim, toda essa questão da violência e como isso se dá a ver nas esculturas, né? Essa dramaticidade do barroco é muito visível na Itália, por exemplo, mas a gente não tem esse número de sangue ou de carne, né? Esses cristos com essas carnes bem abertas, assim. É bem interessante. Eu acho legal, você falou, Dani, que tá dando eco, normal agora, que quando eu penso em imagens de Cristo, normalmente a gente vê sangue só onde tem os pregos, assim, da cruz, né? Não é uma coisa tão rasgada, é um corpo muito bonito, assim, esteticamente muito bonito, assim, ele tem sangue nos pregos, assim, nas mãos, nos calcanhares. E achei legal agora dessa questão de percepção, que você falou nos vídeos, de como você associava a imagem do Cristo, do Aleijadinho, com ele mesmo, assim, com o físico dele. E era uma coisa que eu também fazia, eu acho que porque essa imagem é muito famosa, e a gente acaba associando com o artista, assim. Eu não sabia que ele era um homem negro, por exemplo, também. Isso eu acho que colabora a gente criar esse tipo de imagem. E eu também, pensando nessa linha, eu acho legal que a gente associa algumas imagens com o barroco ou com o rococó brasileiro também, como o azulejo, assim. É uma questão muito... Quando eu penso em barroco e em rococó no Brasil, eu penso muito mais no azulejo do que em outras questões, assim, do que em jogo de luz e sombra, por exemplo. Acho que o azulejo é uma coisa que ficou muito presente, ficou muito brasileiro, digamos assim, né? Tanto que a própria arte contemporânea reivindica isso como uma coisa brasileira. A Adriana Varejão, por exemplo, né, ela vai reivindicar esse azulejo. E aí fala, mas não seria, tipo, teoricamente, aqui feito, né, vem de Portugal. Mas eu acho que é mais legal ainda, porque colocada, imposta justamente esse aparato colonizador. E a Adriana Varejão, que é artista contemporânea brasileira, faz muita ligação com a porcelana da China, né, com esses trânsitos, assim, dessas imagens. E o azulejo é muito legal, porque o azulejo é incrível, se a gente for pensar em transpor imagem, né? Eu tenho lá os azulejos, facilmente transportável, digamos assim, não lá para Ouro Preto, que a gente vai ter que atravessar muito mais em terra, mas em navio, né? Como a gente vai ter azulejos em vários portugueses desse período, em vários locais, né? Por essa questão de colônia, e como a Adriana trabalha o sangue, justamente que eu vejo lá, todo mundo, né, nessas imagens, no azulejo, né, porque é o sangue colonial. E o Aleijadinho, né, eu também sempre, para mim, aquela imagem, que é um Cristo lá carregando a cruz, né, da Paixão de Cristo, que está lá em Matozinho, lá em Congonhas, para mim, eu sempre vi o Aleijadinho como aquele homem, né, os olhos bem amendoados, esse queixo rasgado, esse nariz,
E tem bem a questão de imagem um pouco oriental, e ele explica, a Mida explica por quê, né? São essas imagens do Oriente. Tem toda a questão dos profetas, das imagens que ele usa, né, para fazer, enfim, como inspiração. E ele é um homem negro, né? E tem eu não coloquei porque eu achei meio mal feito, mas tem os documentos, eu não achei assim, aquela coisa bem feita. Se alguém achar um bem feito, me avisa, mas eu não gostei muito, por isso que eu achei, tá? Tem uns da TV Minas e tal, que conta a história do Aleijadinho. E a gente não sabe muito bem como ele é, mas a gente sabe várias coisas, que ele perdeu todos os dentes, que ele perdeu, né, a mão aí, os dentes da mão, do pé, que o olho dele provavelmente mudou, ele ficou cego, né? Então, é uma imagem muito, muito, muito diferente do que se propaga. E aí a gente pensa assim, o próprio livro escrito por uma historiadora da arte sobre o Aleijadinho vai ter a imagem de Cristo, né? Porque a imagem que ele mais faz, só que a gente identifica como a imagem dele, né? E ele não, como eu falei, ele não foi escravizado, porque no momento que ele foi batizado, o pai dele dá alforria, concede alforria para ele, mas ele teve 2 escravos, né? 2 homens escravizados trabalhavam para ele. Várias pessoas trabalharam para ele. E não é que ele seja menor por causa disso. É normal, né? E também talvez ele tenha sido, enfim, é muito complicado falar, mas ele teve escravos. Mas na época isso é normal. No livro lá que eu coloquei para vocês, do século XIX, que se escreve sobre o Aleijadinho, fala que ele era bom, que ele dava o dinheiro, dividia o dinheiro igual, os homens trabalhavam com ele. Isso é uma coisa meio difícil a gente afirmar, não dá para saber, né? Mas é bem interessante pensar como ele vai se afamar e se tornar um grande artista, né? Mas aí a questão também meio complicada do pai, né? E ele é considerado um filho bastardo, ele não teve direito à herança. O pai batiza, assim, mas ele nunca é considerado um filho legítimo. Mas ele tem um filho e ele dá o nome do pai. Achei bem legal, Manuel. Né? Não é o mesmo nome do pai, que ele aprende o ofício. Então é um ótimo exemplo, horrível, né? Mas desses brasileiros aí, do século XVII, XVIII, né? Que é um filho de um português como escravo, provavelmente fruto de um estupro, né? Não sei se não, mas como muitos foram, né? E um artista maravilhoso que vai apresentar as imagens dele, né? Bom, são, enfim, acho que são as mais magníficas, mais marcantes. A gente pensa como imagem, né? Acho que cada um tem um artista que gosta ou que não gosta. Falei para vocês do Francisco das Chagas, que trabalha em Salvador, mas quase ninguém conhece, né? O Aleijadinho é o artista mais conhecido, assim, do período. Vamos ver. E as azulejos são, né, as imagens mais, assim, para mim, do barroco, sei lá, é muito forte. Muito interessante. O Adriel está fazendo a pesquisa dele, né, da iniciação científica. A gente está trabalhando bastante, ele está trabalhando bastante com a Adriana Varejão, a gente vai ver depois, lá em arte contemporânea. É uma artista brasileira contemporânea que trabalha muito com barroco, né? Ela tem algo bem quase histórico aí nessas imagens de arte. Ela trabalha muito com azulejo. E ela fez uma exposição que chamou Retórica Canibal. É isso, né? Retórica Canibal. E ela fez no Nordeste, fez em Recife, mas a mostra mais foi em Salvador, né? E ela escolhe, obviamente, de propósito. E é muito bonito ver aqueles azulejos rasgados, cheios de sangue, que é mais ou menos a mistura das duas coisas que eu falei, dessas esculturas em madeira ou em pedra, cheio de sangue, em contraponto com esse azulejo frio, e ela mistura os dois. Fica muito interessante. Gosto muito dela. E aí, gente, me conte, ficaram com dúvidas? Querem falar alguma coisa? Alguém já foi para Ouro Preto ou para o interior, para essas cidades mineiras e viu o barroco e o rococó em loco? Ou Salvador? Não, Aline?
A única coisa que eu me lembro, assim, não tem nada a ver com barroco, tá? Mas uma vez eu fui, não é que não tem nada a ver, mas me lembrou, é que nem aquilo que falou, Adriel, sabe quando lembra, aí tu pensa, isso parece barroco, mas, tipo, não é. É quando eu fui para as missões lá no Rio Grande do Sul, e aí tem uma exposição na frente da igreja que tem um monte de santo talhado em madeira. Aí eu me lembro na época que eu olhei aquilo e pensei, nossa, isso parece barroco, mas assim, não, nada se compara a esse barroco que a gente tá vendo. Mas lembrava muito. Por causa sei lá, eu acho que era a cara dos santos, era meio estranho aquilo. Congonhas. A Macali foi em Congonhas, fiquei impressionada. Eu também amo os devotos. Achasse que os profetas eram maiores, Macali? É verdade, sabia que eu achei? Eu também achei. Eu também achei que eles eram maiores, eles não são tão grandes assim. É verdade, eles são muito bonitos. E o considerado mais bonito é o Daniel, né? O mais perfeito de escultura. Porque na época que ele faz, a Jardim ele já é um senhor, né? E ele trabalha com vários ajudantes. E ele tem erros de proporções, tem várias críticas, né? Mas o Daniel seria o mais bem acabado, considerado obra morta. Tem uma fotografia famosa do Pierre Berger, desses profetas, que na França, assim, é bem conhecida, e eles parecem gigantescos, Macali. Eles não são tão grandes, eles são grandes, mas eles são, sei lá, tamanho natural, talvez um pouquinho menor, não é tão grande assim. Nossa, aproveitando, eu fui a Ouro Preto e eu fiquei encantada com aquele lugar, encantadíssima. Eu entrei em todas as igrejas que eu conseguia entrar. Na época eu não entendia quase nada de história e eu fiquei namorando todas as paredes, todos os cantinhos, foi incrível. Eu tô louca para voltar lá. Aí eu fui em Ouro Preto, Ouro Branco, Congonhas, Tiradentes, eu passei por tudo ali em volta. É incrível, é lindo. É lindo. Em Diamantina, Macali. Eu não conheço Diamantina. Dizem todo mundo, em Minas, né? Se fala muito de Diamantina, da arquitetura. Eu não conheço, decoração das igrejas. Ai, que legal. O Jafariz, a primeira obra do, né, Mário Jardim foi o Jafariz, na frente, ali em Ouro Preto, na frente do palácio lá que o pai dele que foi o projetista, né? Ai, que legal. Eu morei em Minas, né, um pouquinho, durante um período, assim. E aí mas eu fui na faculdade a primeira vez, eu fui para Ouro Preto, e fiquei maravilhada também, entrei em todas as igrejas, ficava babando. É muito bonito. E depois em Salvador, né, que aí eu lembro que eu era criança, assim, tanto que quando eu refui para morar já, eu lembrava de pouquíssimas coisas. Uma delas era essa talha da igreja toda dourada. E quando eu era criança, eu achava que era tudo de ouro, né? Aí depois, estudando, eu fiquei sabendo que não eram tão ricos assim também. É madeira, é folha de ouro, né? Mas era ficar embasbacada. E todo mundo fica, né? É aquela igreja, assim, que todo mundo fica um pouco embasbacado. É lindo. Eu também achava que era tudo de ouro, até começar a estudar história. Não é de ouro. Eu também era, meu Deus, é tudo de ouro. Era, não sei lá quantos anos tinha, de uns 7 anos. E aí depois eu descobri que não era de ouro. Né, a folhinha de ouro. Tá. E é bem legal, quando eu cheguei em Salvador, como professora, assim, eu cheguei com uma atitude meio arrogante, de certa maneira. Porque não me irritava, mas eu achava estranho que a historiografia da arte era, para mim, né, na minha cabeça, era pouco, não seriam coisas muito novas. Se estava ainda lá, é muito Panofsky, muito Panofsky, muito Panofsky. E eu ficava meio irritada. E não que eu não devesse um pouco ficar irritada, mas a questão é muito legal. É que eu comecei a ver que a quantidade dessas igrejas é absurda. E a quantidade de coisas a ser estudadas dessas pinturas, e esse estudo de explicar realmente o que está sendo apresentado, o santo, a iconografia, qual que é o santo, como é feito, isso precisa ser feito, né? E é tanta igreja, tanta coisa a fazer, né? E se estudou tanto já, barroco, rococó, mesmo que a clássica, e tem muita coisa a ser feita, é muito interessante. E como realmente se precisa fazer lá, né? Se fazer esse levantamento, se escrever sobre tais questões, que para mim seriam mais tradicionais, mas que são necessárias ali,
né? Eu cheguei meio com uma atitude um pouco arrogante, e eu baixei a cabeça e é muito legal o que é feito, muito legal, muito bonito, assim. E o trabalho do Luiz Freire, né, fazendo a propaganda aqui, a tese dele de doutorado é linda. Eu quero ver se a gente, quando voltar presencial, eu levo o Luiz na UFSC para fazer uma fala. Gente, é muito de babá, porque ele é um historiador, ele já deve ter uns, sei lá quantos, eu não vou falar para não, mas ele já tem uma certa idade, e ele tem uma experiência absurda, absurda, absurda. Ele trabalha especificamente com a talha neoclássica, mas com talha barroca, de ornamento. Ele é alguém que, sei lá, todas as vezes que eu fui em igreja com ele, eu fico babando. O problema é que ele é muito conhecido em Salvador, né? E aí a gente entra na igreja com ele, já vem um monte de gente, assim, que trabalha, vem conversar, vem mostrar. Luiz, professor Luiz, isso foi feito. É muito legal essa interação, assim, né? Desse historiador da arte com as pessoas que trabalham na igreja, nas irmandades, conhecem ele ajuda efetivamente, né? No restauro, nas questões mais práticas da igreja. É bem interessante, bem bonito. Eu admiro bastante. E a questão das pinturas, né? Casos de misericórdia, tem um monte. Eu botei só algumas imagens, eu fui me guiando um pouco pelo livro da Miriam. Ela dá alguns exemplos, eu peguei alguns específicos, né? Mas para mostrar. É bem bastante interessante. E eu falei das 2 cidades que eu morei. Não morei em Ouro Preto, mas falei de Minas, que eu conheço bem. E falei de Salvador, né? Foi uma escolha. E depois eu não falei do Rio, porque não na aula que vem, mas daqui a pouco a gente vai entrar na academia e vai ficar muito Rio de Janeiro, né? Então depois a gente vai ter muito São Paulo por semana. Então, assim, a gente deu uma pensada em outras imagens. A gente vai ter o exemplo do que a gente vê no Brasil, né? Em várias igrejas, né? No Peru, em várias, no México, né? No caso do barroco, eu não dava essa aula de barroco brasileiro e rococó. Eu comecei, foi o primeiro ano que eu dou ela, efetivamente, né? Então, eu pensei ela só no Brasil, não fiz em maior. Mesmo assim, como é uma aula nova, a gente acaba que dá, né? A gente tem que procurar um pouco mais de material e tal. Mas foi um pouco essa ideia. O questionário tá lá, acho que daqui a pouco já abre. Tá bem simplesinho, com base no texto. O texto eu coloquei a introdução, aí coloquei um pedaço de Minas e um pedaço de Salvador, né? Que foi o que eu pautei a aula. Esse livro eu não cheguei a digitalizar, não coloquei nada para vocês, mas é um livro que conta análise mais iconográfica, percepção, né? Dos profetas e das obras aqui. Das talhas, das esculturas de madeira, né? Também de Congonhas. Nossas próximas aulas. A próxima aula, a Aline, né, que vai ser a nossa professora, que vai ser o texto do Conduru, sobre a arte afro-brasileira. E aí a gente se vê, então. A gente vai colocar os vídeos, como eu tenho feito, e ela vai ministrar aulas, né, e a gente vai tirar algumas dúvidas. Bom, alguém ficou com alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Calorão, né, gente? Então tá. Então semana que vem a gente se vê. É aqui. Então tá bom, que bom que deu tudo certo. Já coloquei. Não. Os vídeos a Aline vai colocar depois, semana que vem, até semana que vem ela coloca. Ela me dá, eu coloco no YouTube, a gente faz os arranjos Moodle. O questionário também, mas aí o questionário só libera depois da aula, né? Fazendo assim. O meu já vai liberar, é bem simplesinho, com base no texto. E é isso, gente. Ah, tá. Eu fui pegar o plano para dar uma ajeitada, e eu tinha feito eu mudei um pouquinho, tá? Só de aula, a ordem da aula. Se alguém está seguindo exatamente o cronograma de ordem da aula, você tem uma pequena mudadinha. Só uma aula que eu não tinha, eu puxei de um lado e botei do outro, tá? Mas é só isso. Via de regra, tá tudo igual. Ok, gente? Então tá. Tchau, tchau. Até semana que vem. Obrigada, gente. Tchau, tchau.